Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre relacionamento e os 5 erros fatais no casamento. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque o nível de divórcios no Brasil aumentou. Então, a gente tem que entender por que isso está acontecendo dentro de um relacionamento. Se você está se sentindo assim, numa situação onde você está namorando pouco, onde você não está fazendo planos para viver uma vida a dois, fica aqui comigo que a gente vai falar já já sobre esse assunto. Mas antes, clica e se inscreve aqui no canal. E vamos juntos seguir nessa jornada. Então, o que faz com que um casamento dê certo? Quais são os erros que a gente pode estar cometendo dentro do nosso relacionamento que afastam a pessoa que a gente ama, mesmo sem a gente querer que ela se afaste? O que faz com que a gente simplesmente seja, muitas vezes, muito individualista a ponto de não estar enxergando a pessoa que trabalha com a gente? Eu sempre falo que quando a gente casa, a gente traz uma mala, a nossa mala, aquilo que veio da nossa casa. E a gente traz essa mala e o nosso cônjuge também traz. A pessoa que vem morar com a gente, ela também tem as experiências que ela viveu anteriormente. Isso é um fato que pode sim afetar o seu casamento. Mas e depois que a gente está casado? O que a gente deve fazer para construir um relacionamento que possa durar muitos anos, visto que eu decidi me casar porque aquela pessoa reflete alguma coisa boa para mim. Ela significa algo que me completa no sentido de eu me sentir mais feliz ao lado dessa pessoa, ou no sentido de eu me sentir tendo um companheiro, uma companheira, que é algo que eu sempre sonhei. Então está dentro do âmbito de realização de sonho, juntando com um sentimento, que é o amor, e nós então decidirmos vivenciar isso tudo juntos e fazer isso de uma forma leve, suave, de uma forma que a gente cresça junto, de que esse relacionamento seja forte o suficiente para se tornar inabalável. Então, o primeiro passo para você trazer para você algo que muitas vezes passa desapercebido e que é tão comum é namorar. Quantas vezes as pessoas casam e deixam de namorar? Aquele amor, aquele momento de sentar, planejar juntos, o que nós vamos fazer no final de semana, aquele momento de você estar dentro de casa e falar para a pessoa amada, vamos fazer alguma coisa juntos? Aquele momento em que você decide que quer namorar a pessoa, já estando junto com ela há muito tempo, mas não deixando esse sentimento apagar. Quantas vezes os casamentos se apagam porque simplesmente as pessoas pararam de namorar? E por que pararam de namorar? Porque estão envolvidas agora com os compromissos da casa, com as contas para pagar, com os filhos que vieram. Não dá mais tempo? Será que é isso que está acontecendo com você? E como que você arranja esse tempo? Como que você prioriza o namoro dentro do casamento? É pensando sobre ele. É pensando assim, puxa vida, eu tô com quem eu gosto. Eu quero permanecer com quem eu gosto. E essa é uma decisão diária que a gente faz. Eu quero permanecer com quem eu gosto. Então, o que eu faço para permanecer com quem eu gosto? Para essa pessoa não ir embora ou eu simplesmente desistir dela? É namorar. E namorar significa eu lembrar de fazer um elogio para ele, de eu comprar alguma coisa que agrada a ele, de eu falar palavras que sustentam esse sentimento que eu estou tendo pela pessoa. E saber entender qual é a linguagem de amor que essa pessoa conhece, que ela entende que é bom para ela. Muitas pessoas acham que se sentir amado, esse sinal de amor que vem do outro, é um abraço apertado, é sentar juntos de mão dadas, ou então é fazer uma tarefa da casa. Ah, de repente meu marido vai na cozinha e lava a louça para mim, porque ele quer simplesmente mostrar para mim que ele não está só dividindo as tarefas da casa, mas ele está fazendo isso porque ele me ama. Ele está fazendo isso porque ele quer demonstrar que ele quer continuar comigo sim, que ele quer continuar dividindo tudo comigo, a vida dele comigo. E isso faz parte de todo esse namoro. Ah, namorar é só deitar na cama e transar? Não! Namorar é todo em torno. Como que era quando você namorava? Vocês
se telefonavam, vocês mandavam mensagens, vocês marcavam encontro, se arrumavam e saíam, não é mesmo? E depois, quando estavam juntos, vocês falavam coisas legais, vocês traziam assuntos legais, e quando o assunto não era legal, virava briga. Então, no casamento não é diferente. Então, eu tenho que me arrumar para a pessoa. Poxa vida, eu não posso simplesmente andar dentro de casa toda largada, de roupão, chinelão, tudo sujo ou então rasgado. Eu tenho que estar no mínimo perfumada, eu tenho que estar no mínimo com o cabelo penteado. É lembrar que o outro gosta do visual. A gente conquista pelo visual, é ou não é? A primeira impressão não é a que fica, e a primeira impressão que fica é o que a gente vê. Então, se eu estou vendo uma pessoa todos os dias que se cuida, eu vou dizer, puxa vida, ela está fazendo isso por mim. Eu até posso nem raciocinar sobre isso. Pode ser algo que eu simplesmente nem perceba que eu estou prestando atenção nisso. Mas sim, é algo que está vindo de encontro a uma imagem que eu tenho da pessoa, que eu amo, e que ela me completa. Então, namorar é você saber dar valor a essas pequenas coisas do teu dia a dia, dentro de casa, que faz com que você estimule a pessoa a olhar para você, a estar com você, a querer você. E vamos agora a uma segunda questão que também os casais têm algumas dificuldades, principalmente quando a gente casa e vai levando a vida do jeito que dá, como ela aparece. Então, de repente, eu casei, puxa vida, eu tenho planos de morar numa determinada cidade. Isso é um plano. Então, falar sobre planos, falar sobre sonhos. Muitas vezes eu fico com os meus, ele fica com os dele e ninguém fala nada sobre isso. De repente eu quero morar fora do Brasil, mas eu nunca falei para ele que eu tenho essa vontade, porque nossa condição financeira está tão difícil que eu simplesmente abandono esse sonho. Mas será que não dá para construir isso juntos? Talvez se eu pensar só em mim, na minha renda, talvez não dê. Mas se nós juntarmos as duas rendas e fizermos um planejamento, sim, pode ser que dê. Ou então, de repente, a gente quer ter filhos, eu quero ter 2, ele quer ter 3. E aí a gente não fala sobre isso. Só vai falar quando eu já tive o segundo filho e de repente eu falo assim, já encerrei, não quero mais ter filhos, agora acabou. 2 tá ótimo e acabou. E aí ele fala, não, mas eu queria ter um terceiro filho, eu queria ter a casa cheia. E aí o que acontece? Entra em conflito. Então, por que não planejar? Planejamento é fundamental em todos os sentidos. Planejar aonde vai morar, que casa que vai ter, se é apartamento, se é uma casa num condomínio, se é um sobrado, se o bairro é distante ou é perto do centro, se vai morar perto de família ou longe de família, se vai de repente se pedir para ser transferido para um outro local, porque você trabalha numa empresa que te dá possibilidades para isso, e você não fala nada para o seu cônjuge, é complicado ser pego de surpresa. Claro que a vida surpreende a gente. Claro que, de repente, você pode receber uma oferta de emprego que é muito melhor do que você está tendo hoje, e você fala assim, não, eu aceito já. Para quando que é a mudança? Sim, pode ser que aconteça isso com você. Mas pode ser que não. Pode ser que você possa planejar isso junto com quem você mora. Então, a gente pensar que fazer planejamento é o segundo item que aqui da nossa fala de 5 erros eu considero como um dos mais importantes, é para você pensar e quando que eu vou sentar com meu marido, com a minha esposa, para a gente estar falando sobre os nossos sonhos e construirmos eles juntos. Você sabe que o Gustavo Cerbasi, ele fala nos livros de enriquecimento de casais, que sim, ele senta com a esposa uma vez por mês para eles fazerem o planejamento deles. Então, isso serve para todos nós. E vamos ao terceiro item que eu entendo que é importante para aquele casal que não quer cair nos erros fatais, nos erros que acabam com o casamento. E o terceiro item é não falar sobre dinheiro. Outra coisa importante na vida do casal é se estruturar financeiramente. Quem que não quer chegar lá na terceira idade sem precisar trabalhar,
tendo uma boa renda financeira e sabendo que essa renda vai te sustentar, vai sustentar aquilo que você deseja ainda fazer na tua vida. Porque, afinal de contas, o ser humano hoje está vivendo muito, muito mais. Então, considerando que você ainda vai ter uma vida longa, você saber que você não vai ter que trabalhar para o resto da sua vida, que você vai ter uma liberdade financeira, vai depender do planejamento que você fizer junto com o seu cônjuge. E, de novo, nós estamos falando de sentar e planejar e conversar. A comunicação dentro do casamento é fundamental. Se você tem dificuldade em sentar e conversar com o seu marido, com a sua esposa, para pensar como que você pode fazer isso de uma forma que não gere briga, não gere discussão. Porque normalmente, sabe a mala que eu falei que a gente traz? Então, eu trago conceitos, valores da minha família, que de repente não são os mesmos do meu marido. Então, o que eu tenho que fazer para acertar isso? Até que ponto eu tenho que ceder um pouquinho, ou ele tem que ceder um pouquinho, para a gente chegar em algo comum? Porque, afinal de contas, quando estamos juntos, nós estamos unindo duas pessoas em uma só. Mas não é na carne, é no propósito de vida. Eu tenho a minha individualidade, ela deve ser respeitada. Ele tem a individualidade dele, que também deve ser respeitada. Mas nós dois juntos formamos uma terceira entidade, que é o nosso lar, é o nosso casamento. E esse casamento, ele tem sonhos, ele tem metas, ele tem propósito de por que nós estamos juntos. E isso inclui o dinheiro. Então, fazer um planejamento para o teu dinheiro, unindo o dinheiro dos dois e definindo o que vocês vão fazer é fundamental para vocês não brigarem, principalmente no momento que pode haver sim uma queda financeira, ou por um desemprego, ou se você é um empreendedor, por uma quebra da empresa. Se isso acontecer, você tem que ter um respaldo financeiro e isso vai depender do planejamento que vocês fizerem, de como vocês priorizaram a renda que vocês tiveram ao longo desses anos que vocês estão juntos ou do que vocês pretendem viver juntos se vocês forem recém-casados. E vamos a um terceiro item desses 5 erros fatais que simplesmente acabam com um casamento. E o terceiro item é misturar casa com negócios. Imaginando que você é um empreendedor, um empresário, e que vocês dois trabalham juntos na mesma empresa, vocês têm um negócio juntos. O que acontece muitas vezes? A gente mistura as duas coisas. E por que eu falo a gente? Porque eu, Vera Dib, e meu marido Luiz Asmir, nós estamos juntos há 30 anos e mais de 20 anos trabalhando como empresários. Nós já misturamos muito a casa e o trabalho. Nós já trouxemos problemas da empresa com colaboradores, problemas de dinheiro, problemas de excesso de trabalho para dentro de casa e muitas vezes desrespeitamos essa união que a gente tem que ter dentro do lar. E simplesmente, muitas vezes nós trouxemos o problema para o outro resolver, ou então não era nem para o outro resolver. O problema que eu queria era simplesmente que ele escutasse o meu problema, que ele fosse o ouvido. Porque eu estava tão sobrecarregada que eu precisava colocar isso para fora. E com quem a gente faz isso? Com a pessoa que está mais próxima da gente. No caso, o marido ou a esposa. Então, quantas vezes eu trouxe problemas para casa, eu conversava com o meu marido e simplesmente virava briga. Por quê? Porque não é o lugar adequado. Se eu quero conversar sobre a empresa, eu tenho que estar lá dentro da empresa. Se eu quero conversar sobre negócios, é interessante que eu saia, vá jantar fora e converse com ele sobre isso, num ambiente que não é o de dentro de casa. Ou então, de repente, eu vou dar uma passeada no bairro para que eu tenha a oportunidade, junto com ele, de caminhar e de estar conversando sobre assuntos que não são pertinentes à minha casa. Não são os filhos, não são os planos de sonhos que nós temos juntos, mas sim algo que é externo. Muitas vezes conversas que acontecem dentro da empresa, coisas que falam para você, que você fica pensando sobre aquilo e chega em casa e vai brigar com quem está com você porque aquilo não foi bem digerido por você. Então não faça essa mistura. Quantos casais não se separam
não por falta de amor, mas porque os negócios interferiram no casamento. E vamos lá pro nosso quinto item dos 5 erros fatais no casamento. E o quinto item é não cultivar o amor como prioritário. E o que isso significa? O amor foi algo que nos uniu. Nós decidimos ter uma vida juntos por causa do amor. Por causa dessa atração de estarmos juntos, por causa muitas vezes dos nossos valores. E cultivar o amor significa eu prestar atenção no meu cônjuge, no meu parceiro de vida, nesse relacionamento que eu tenho, nesse meu bem, nesse meu amor, e saber que ele tem as necessidades dele, saber que eu tenho as minhas necessidades, saber que ele tem os limites dele, que eu tenho os meus. Então, dentro da psicologia positiva, a gente fala de forças de caráter. Então, se o meu marido entende que eu tenho forças que são naturais minhas, como, por exemplo, generosidade, espírito de liderança, espírito de equipe, humor, e ele tem as forças dele, como, por exemplo, o trabalho em equipe, se ele é uma pessoa muito generosa. Então, tudo isso conta no nosso relacionamento, porque a gente age no dia a dia em função de quem nós somos. A gente não tem como negar quem nós somos. A gente tem que abraçar quem nós somos. E, de preferência, abraçar junto o nosso cônjuge. Então, de que forma a gente faz isso? Se, por exemplo, eu sei que meu marido é muito generoso e ele é uma pessoa que recebe o salário e já gasta muitas vezes com as necessidades da mãe, da tia, do cunhado, e pode até estar faltando dentro de casa. Mas ele tem esse jeito. Eu vou brigar com ele? Provavelmente, muitas vezes, isso já aconteceu, de uma pessoa que vive isso ter brigado com o cônjuge. Mas o que é o ideal? Que eu sempre converse com ele. Olha, entendo que você é muito generoso, que você tem esse coração bondoso, mas para tudo tem um meio termo, para tudo tem um limite. A pessoa que não é generosa, ela tende para a avareza, então ela segura tudo para ela. E a pessoa que é generosa demais, ela tende a gastar aquilo que ela não tem, e isso também vira um problema. Tudo a gente tem que entrar no meio termo, achar o meio termo. E nesse caso, o que é o meio termo? Qual é a prioridade na sua vida? A prioridade não é a sua família? A prioridade não é o seu trabalho? Não é a construção de algo juntos? Então o dinheiro tem que ser direcionado primeiro para a sua vida. Ah, mas a minha mãe, meu tio, minha tia, minhas irmãs têm necessidade que eu ajude. Ok, mas você vai o ajudar dentro de um limite possível, que não afete a integridade do teu lar, para que não destrua o teu amor. Então, todas essas medidas a gente tem que ir fazendo ao longo do tempo, entendendo quem é a pessoa que está com a gente, olhando para ela e percebendo como a pessoa age. Porque antes de casar, a gente não consegue perceber tudo. As coisas vão acontecendo ao longo do tempo e a gente vai percebendo quem é a pessoa que está ao nosso lado, de acordo com o que ela faz, com o que ela diz, com o que ela pensa. Aí a gente vai aprendendo a conhecer quem está conosco. Então, se você está querendo, nesse momento, suprir uma carência tua, olha para você. E perceba qual é a carência que você está tendo. Ah, é falta de conviver com meu marido? Ou é falta de amor próprio? Será que eu não sei me cuidar? Eu não me amo o suficiente? Isso está impactando o amor no meu casamento? Porque como eu não consigo me valorizar, eu também não valorizo o outro? Porque a pessoa que tem a baixa autoestima tem esse problema. Além de ela não se valorizar, ela também não valoriza o outro. Ou ela valoriza demais o outro a ponto dela se sentir simplesmente uma pessoa totalmente sem valor. E isso também afeta o relacionamento, porque ninguém quer ficar ao lado de quem não tem valor, não é? Mesmo sabendo que tem, mas a pessoa não consegue se posicionar e muitas vezes ela se submete, em função disso, a coisas que ela nem gostaria de fazer. Não sabe dizer um não no momento apropriado, acaba pegando tarefas
de outras pessoas no trabalho ou mesmo dentro da família que não são delas, e isso tudo afeta o relacionamento. Então a gente tem que cuidar muito desse amor. Como que eu construo ele? Porque amar é uma decisão. Eu decido amar todos os dias. E isso significa que eu decido estar com o meu cônjuge todos os dias porque eu quero. Eu quero estar com ele. É uma decisão que eu tomei. Então também é uma decisão amá-lo. E para amá-lo, eu tenho que entender qual que é a dinâmica do nosso relacionamento e quais são as necessidades deles e a minha. E dentro disso, de novo, sentar e conversar. Para que não tenha desentendimento, para que o que eu faço não magoe ele. Ou o que ele faz não bata de encontro com algo que eu não gosto. Então, a construção se faz a partir de coisas que eu sei que são favoráveis ao nosso relacionamento, ao nosso sentimento um pelo outro, ao sentimento que nós temos de estarmos juntos e formarmos uma família e do futuro que a gente quer construir. Então, fica ligado que o amor pode ser construído passo a passo e você tem todas as condições para isso. Um beijo, até a próxima!